enquanto forem somente perdas materiais, sempre poderemos recomeçar de novo, retomar a sua consciência e viver uma nova vida. Pois o Deus Todo-Poderoso colocou você nessa terra para ser vitorioso, para ser abençoado, uma mentalidade recobrada, um projeto de vida colocado em prática, muita humildade, muita maturidade para recomeçar de novo. O teu Deus vai te dar uma nova chance. Você precisa retornar à sua consciência. Normalmente a pessoa que sofreu um trauma, sofreu uma queda, após ser socorrida, ela é imediatamente submetida a um processo de retomada de consciência, pois ao retomar a sua consciência, ela poderá agora raciocinar, ela poderá agora pensar de novo e viver uma nova vida, pois foi-lhe dada uma nova chance, uma nova oportunidade. Nossa temática de hoje é: você e eu precisamos retornar à nossa consciência. Se nós tivemos uma queda, se nós sofremos uma queda, se nós tivermos perdas, nós precisamos imediatamente retornar à nossa consciência, aproveitar a nova chance, aproveitar a nova oportunidade que Deus nos dá e viver uma nova vida, cheio da graça, da presença, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Porque enquanto for somente perdas materiais, sempre será possível recomeçar de novo. Sempre será possível viver uma nova vida. Capítulo 15 de Lucas nos fala sobre a parábola do filho pródigo. E eu quero fazer aqui algumas considerações que levaram o filho pródigo a ter uma nova chance, a ter uma nova oportunidade e viver uma vida vitoriosa, conforme o seu pai sempre sonhou e projetou para ele. Pois o nosso Deus sonhou para mim, sonhou para você, planejou para mim e para você uma vida vitoriosa. Ele está sempre pronto a nos levantar todas as vezes que nós cairmos e de forma humilde recorrermos à sua bondade, à sua misericórdia, para que as suas mãos nos levantem uma vez mais. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda de forma dissoluta. O que levou aquele jovem à sua perda? O que levou aquele jovem a perder tudo quanto possuía? A inexperiência. E não tem jeito. Todo homem cai, toda mulher cai. Todos nós sofremos alguma queda, todos nós sofremos algum tombo nessa vida em que vivemos, porque leva tempo para nos tornarmos maduros, leva tempo para nos tornarmos inexperientes. E, infelizmente, as maiores besteiras, os maiores erros, as maiores quedas que nós temos são oriundas da nossa imaturidade, são oriundas da nossa inexperiência. Mas o nosso Deus, que conhece todas as coisas, o nosso Deus, que conhece a nossa fragilidade, ele está sempre pronto para dar uma chance para os inexperientes que tombaram, para dar uma chance para os imaturos que quebraram, que caíram, que capotaram nessa vida. Se eles retornar à sua consciência, se eles caírem em si e decidir não ficar prostrado, decidir não ficar caído, mas decidir viver uma nova vida, agora humilde, agora uma vida de renúncia, agora uma vida voltada ao socorro, primeiramente, do nosso Deus, o nosso Pai Celestial. A inexperiência levou esse jovem a pegar tudo quanto possuía e fazer coisas das quais ele nunca tinha feito, se envolver com pessoas das quais ele nunca tinha se envolvido. E a queda foi fatal. A perda foi inevitável. Mas, repito, enquanto forem somente perdas materiais, sempre poderemos recomeçar de novo. Enquanto nós estivermos vivos, independente das quedas que tivermos, se recorrermos à misericórdia de Deus, se decidirmos viver uma nova vida, o nosso Deus vai nos levantar e vai nos levantar com poder e autoridade, vai nos colocar de pé e vai nos dar a chance de vivermos uma nova vida. Versículo 17 diz assim: E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui
estou perecendo de fome, é nesse exato momento que o jovem caído, que o jovem quebrado, que o jovem falido decide retomar a sua consciência e viver uma nova vida. É impossível nos levantarmos, é impossível nos reerguermos se nós não tomarmos uma atitude, se nós não tivermos uma ação. Versículo 18 diz que logo após recobrar a sua consciência, retornar à sua consciência, logo após ele traçar esse projeto para a vida dele, ele vai se levantar e ele vai partir em direção à casa do seu pai. E agora ele vai chegar para o seu pai e vai dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, porque todas as vezes que nós decidirmos fazer as nossas próprias vontades, todas as vezes que nós desobedecermos, principalmente aos nossos pais e mães, nós estaremos pecando não só contra eles, nós não estaremos pecando contra o mundo natural, nós estaremos pecando contra o céu. E se você que caiu, se você que quebrou, se você que faliu, você precisa ter essa mentalidade. Você não pecou contra você, você não pecou contra a sua família, você pecou contra o próprio Deus. Pois o Deus Todo-Poderoso colocou você nessa terra para ser vitorioso, para ser abençoado, para viver uma vida plena. Não colocou você nessa terra para derrota, não colocou você nessa terra para ser derrotado, viver prostrado. Mas todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, nós precisamos primeiramente nos reconciliar com Deus, precisamos primeiramente nos reconciliar com o céu. Então esse jovem diz: o meu pai sempre serviu a Deus, o meu pai sempre nos pregou a palavra de Deus, o meu pai sempre nos ensinou os caminhos de Deus. Quando eu desobedeci ao meu pai, eu desobedeci aos mandamentos de Deus. Então quando ele vai voltar para casa, ele não volta para se reconciliar só com os homens, ele não volta para reconciliar só com os funcionários do seu pai, ele volta dizendo: pai, a minha queda aconteceu porque primeiramente eu pequei contra Deus, depois eu pequei contra o Senhor, depois eu pequei contra todas essas pessoas que aqui residem. É por isso que eu não sou mais digno de viver a vida que eu vivia. É por isso que eu não sou mais merecedor de ter tudo quanto eu tinha. Mas eu quero o teu amor, eu quero o teu perdão, eu quero a tua presença. E eu vou viver uma nova vida. Porque todas as vezes que eu decidi me levantar, eu tenho que estar pronto para pagar o preço dos erros que eu cometi. A Bíblia diz que esse jovem, lá cuidando de porcos, lá desejando comer a comida dos porcos, ele decidiu traçar um projeto de vida. É impossível você se reerguer, é possível você se levantar novamente, se você não tiver um projeto de vida. Qual é o projeto de vida? Ele diz: eu vou me levantar, eu vou ao encontro do meu pai, eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra os céus e pequei contra ele. Já não mais sou digno de ser chamado seu filho. Eu estou disposto a viver uma nova vida, mesmo que eu tenha que trabalhar, mesmo que eu tenha que fazer coisas das quais eu nunca fiz. Eu estou disposto a pagar o preço que tiver de pagar, para que eu me levante de novo, para que eu me reerga de novo. Versículo 20 diz que o projeto de vida dele não ficou só na mente, não ficou só no papel. A Bíblia diz que ele se levanta mesmo e ele vai correndo ao encontro do pai dele. E a Bíblia diz que quando ele chega próximo da casa do pai, ele já não está mais correndo, ele agora está cansado. E a Bíblia diz que o pai viu que ele estava vindo andando. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele. Como Deus tem prazer de socorrer imediatamente aqueles que decidem se levantar, aqueles que decidem se reerguer. A gente está indo para essa nova vida todo cansado, todo humilhado, todo envergonhado. E o nosso Deus está vindo ao nosso encontro com muita pressa, da mesma forma que o pai do filho pródigo veio ao encontro dele. Não adianta você fazer projeto de vida e deixar só no papel. Você precisa projetar. Você precisa sim fazer um novo projeto de vida, se você caiu, mas você precisa colocar esse projeto em prática o mais rápido possível. O versículo 21, a Bíblia diz assim: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A maturidade e a humildade para recomeçar de novo foram os fatores que levaram esse jovem a obter o perdão do pai dele, a obter o favor do pai dele e a obter do pai dele uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Se a arrogância, se a prepotência, se a inexperiência ou se qualquer outra coisa levou você à queda, levou você ao tombo,
E se você hoje está caído, prostrado, falido, eu quero te dizer, foram só perdas materiais. É possível você se levantar, é possível você se reerguer. Então tenha um novo projeto de vida, coloque esse projeto de vida em prática. Reconcilie-te com Deus, primeiramente. Reconcilie-te com as pessoas das quais você acabou fazendo sofrer. Mas fique sabendo que todas as vezes que você decidir se levantar, todas as vezes que você decidir se reerguer novamente, você vai precisar agora de humildade. Você vai precisar agora de mansidão. Você vai precisar estar disposto a pagar o preço que for para realmente ser um novo homem, ser uma nova mulher. Porque o teu Deus, quando ele vê isso no seu coração, uma mentalidade recobrada, um projeto de vida colocado em prática, muita humildade, muita maturidade para recomeçar de novo, o teu Deus vai te dar uma nova chance. O pai deu a ele vestimentas, porque as dele já não servia mais. O pai deu a ele um anel, porque uma nova aliança tinha que ser feita. O pai deu a ele sapato para os pés, porque já não tinha mais. E a Bíblia diz que aquele jovem, que um dia foi um instrumento de infelicidade para o seu pai, agora tornou-se um instrumento de felicidade para o seu pai. A Bíblia diz que o seu pai começou a se alegrar. Os trabalhadores do seu pai começaram a se alegrar. Você pode ter sido motivo de tristeza para muita gente, mas se você seguir os conselhos que eu te dei hoje, você vai se tornar um agente de alegria, você vai se tornar um agente de felicidade. É possível Deus te erguer, é possível Deus te levantar. Enquanto forem só perdas materiais, sempre será possível recomeçar de novo. Deus te abençoe, Deus te dê uma nova chance, uma nova oportunidade, para que você viva uma vida das quais o teu Deus tem para você viver, uma vida de vitória. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.